Olá pessoal, essa é a nossa videoaula de número 2.4, referente ao nosso segundo capítulo do curso de fontes chaveadas, tratando aqui sobre conversores comutados e topologias isoladas. Na videoaula de hoje a gente vai falar sobre estrutura de fontes chaveadas, tratando dos tópicos da estrutura geral de uma fonte chaveada conectada à rede, que a gente usualmente chama de offline SMPS. Offline quer dizer que ela está conectada à rede. A gente vai falar sobre filtros de interferência eletromagnética, tipos de retificadores e filtros de entrada, as redes de comutação que são empregadas em fontes chaveadas para prover a conversão de energia estática, também são conhecidas como choppers. Vamos falar sobre o transformador de alta frequência, um pouco de modelagem desse transformador, as etapas de retificação e filtragem de saída, realimentação de controle isolado e o comando de semicondutores, também conhecido como driver. Então aqui a gente mostra a estrutura geral de uma fonte conectada à rede, que a gente costuma chamar de offline, para dizer que ela está conectada na rede elétrica, né? Ela está operando a partir da rede offline. E a gente vê que todas as etapas de conversão, né? A gente tem a rede de corrente alternada, uma etapa de retificação e filtragem. Então é nessa etapa que a gente vai obter uma tensão contínua filtrada a partir da tensão da rede, na maior parte das fontes. A gente tem a etapa de comutação, onde a gente emprega aqui os semicondutores para poder prover a conversão de energia e para poder também permitir a conexão de um transformador de alta frequência aqui, que é o elemento que vai criar a nossa barreira de isolamento. Então a gente vai ter a entrada completamente isolada galvanicamente da saída. Na saída a gente vai ter uma retificação, já que a gente vai ter uma etapa aqui de conversão em corrente alternada para esse transformador poder funcionar. A gente vai ter que estar provendo algum tipo de alternância aqui na tensão aplicada nos enrolamentos. Então a gente vai ter que ter algum tipo de retificação e filtragem na saída para retornar uma saída em corrente contínua. E aí a gente tem aqui a realimentação, que vai monitorar essa saída CC e controlar ela referente aqui ao comando da chave lá no primário. Então geralmente essa é a estrutura geral de uma fonte isolada conectada à rede. Então, a gente vê o fluxo de potência da esquerda para a direita, né, desde a rede até a nossa carga lá em corrente contínua. E aí os elementos que a gente vê nessa fonte são fáceis de identificar em fontes comerciais. A gente vê um exemplo aqui de uma fonte chaveada isolada. Então a gente tem aqui uma etapa de entrada, onde tem filtros EMI na entrada, né, de interferência eletromagnética. A gente tem uma ponte retificadora monolítica aqui, fazendo a etapa de retificação, e logo em seguida dela um filtro capacitivo aqui no barramento. Então um capacitor bem grande para poder filtrar essa tensão e torná-la praticamente contínua para fornecer a etapa de comutação. A etapa de comutação aqui no caso implementada por esse transistor que está aqui nesse dissipador, e aí ele vai então prover a alternância de tensão necessária para o isolamento, que vai ser feito aqui por esse transformador que está no meio da fonte. E aí esse transformador então vai jogar potência para o seu secundário, para a saída da fonte, onde a gente tem a etapa de retificação, composta aqui por esses diodos que também estão em dissipadores. Então a gente vê que os semicondutores todos estão em dissipadores, né, para manter aqui o arrefecimento necessário para a operação adequada desses dispositivos. E aí a gente tem a saída, né, com a filtragem aqui, geralmente filtragem indutiva e capacitiva, então a gente vê um indutorzinho e alguns capacitores, e a saída da nossa fonte. E a gente tem toda uma etapa de realimentação aqui, e parte dela a gente consegue ver aqui. A gente tem um optoacoplador, a gente sabe que é um optoacoplador por causa dos 4 terminais dele aqui, um referente ao secundário e um referente ao primário, que vai estar transportando para o circuito integrado de controle e de comando da chave, que é esse daqui, a informação de realimentação da tensão de saída para poder controlar essa tensão. Então a gente tem alguma circuitaria aqui de controle, e a gente tem o nosso circuito integrado principal aqui responsável pelo comando da chave, modulação da largura de pulso. Então aqui a gente vê todos os elementos de uma fonte chaveada isolada, conectada à rede. Primeira etapa que a gente viu ali, a gente pode falar dela, que é o filtro de interferência eletromagnética. Então geralmente é um indutorzinho aí acoplado, né, de 2 enrolamentos, muito usual ser um núcleo toroidal como esse mostrado, e ele serve para tirar ruídos de chaveamento de 2 modos que existem, o ruído que a gente chama de modo comum e o ruído que a gente chama de modo diferencial. O ruído de modo comum é aquele que entra pelos 2 terminais da fonte e retorna pelo terra. Então a gente vê que ele é comum tanto à fase quanto ao neutro da fonte. O ruído de modo diferencial é aquele que circula pela fonte, entrando pela fase e voltando pelo neutro aqui, né? Então ele não circula pelo terra. Então é uma decomposição que a gente faz dos 2 tipos de ruído. E esse aqui é a topologia típica de um filtro de linha que é empregado nessas fontes. Então a gente tem lá essas indutâncias acopladas, que vão filtrar tanto o ruído de modo comum quanto de modo diferencial. E a gente tem algumas capacitâncias aqui também para filtrar, ora modo diferencial, como esse CX, e ora modo comum, como esses 2 CY aqui que tem um ponto conectado ao terra. Então são os elementos empregados na filtragem dos 2 modos. A gente pode ver que a gente usa esse toroidal com os enrolamentos contrários um ao outro, para que o modo comum induza um fluxo nesse núcleo, φCm aqui, que se soma. Então o modo comum vai estar vendo uma indutância muito alta. Então a ideia aqui desse filtro indutivo com os 2 enrolamentos
somando o fluxo significa isso, né? A gente produziu uma indutância muito alta que esse ruído de modo comum vai estar vendo. Então é o ruído que entra nos dois terminais ali. A gente pode fazer a decomposição do que cada um dos ruídos aqui vai estar vendo. Então o modo diferencial vai estar vendo tudo que vier de linha para neutro, né? Então de L para N. Então ele vai estar vendo duas indutâncias aqui que eu chamei de LD, que são as indutâncias de dispersão desse núcleo. A gente vê que os enrolamentos são feitos bastante separados para produzir um efeito de dispersão, que vai funcionar como filtro de modo diferencial, enquanto que o ruído de modo comum vai estar vendo a indutância magnetizante lá, né, o acoplamento dos dois enrolamentos principais, mais essa dispersão. Então ele vai estar vendo o fluxo todo, né? Então é por isso que os enrolamentos são construídos dessa forma. E ele vai estar vendo lá os dois capacitores Y em paralelo, né, já que o ruído é da linha e do neutro para o terra. Então ele vê os dois capacitores Y em paralelo. Então essa questão do ruído tem a ver com a operação comutada da fonte, que vai estar produzindo ruído de alta frequência. Só que a gente tem também outro fator que a gente pode considerar, que é a distorção harmônica, né? Então as fontes nem sempre vão estar drenando corrente senoidal da rede. E a gente pode falar aqui de uma generalização do fator de potência e do conceito de distorção harmônica. Então a distorção harmônica, a gente tem uma equação para ela que a gente chama de distorção harmônica total, THD, sigla em inglês. Então ela é o somatório de todas as correntes harmônicas, excluindo a fundamental, normalizado para essa fundamental. Então ela é um valor percentual que te fala quantos por cento da sua corrente RMS é devido a harmônicos, né? Então a gente consegue decompô-la aqui. O IRMS ao quadrado é o IRMS da fundamental vezes esse fator 1 mais THD ao quadrado. Então eles estão relacionados aqui através da equação e a gente consegue ver. Então uma onda como essa azul que eu estou mostrando aqui, que eu esbocei, que ela tem aqui no caso um THD de 67% e vai implicar no fator de potência de 0,83, que eu vou explicar por quê. A gente conseguiria decompô-la em Fourier, a gente veria esses componentes harmônicos aqui, né? Então a gente vê um conteúdo harmônico bastante elevado, ela tem simetria ímpar, então ela só tem os harmônicos ímpares, e a gente vê na última onda aqui a componente fundamental dela, que tem uma amplitude bastante mais baixa do que ela. Então todo o resto dos componentes harmônicos estão produzindo corrente RMS maior do que seria se fosse só fundamental. Então esse fator de distorção aqui, ele mede exatamente isso. Qual é a quantidade de harmônico produzindo corrente RMS aqui com relação à fundamental, que é o que importa, né? Você estaria transportando potência só na fundamental. O resto das correntes harmônicas é ruído que está aumentando o valor RMS, portanto produzindo mais perda. E aí a gente consegue ver qual é a relação disso então com o fator de potência. Porque o fator de potência, por definição, ele é potência ativa por potência aparente. Potência ativa é integral, né? A gente pega lá e tira a potência média, a gente tem uma potência instantânea e tira a média dela. Enquanto que potência aparente é simplesmente o produto da corrente RMS com a tensão RMS. Então se a gente supor aqui que a gente tem uma tensão de entrada senoidal pura, que eu chamei V de θ aqui, então raiz de 2 V1 RMS seno de θ, a gente consegue simplificar essa integral para achar algo similar ao que vocês já conhecem, que é essa equação aqui. Então quando a tensão é senoidal pura, essa integral aqui elimina todos os produtos entre senos de cada um dos componentes da corrente que não sejam da mesma frequência. Então a gente vai estar produzindo potência somente na frequência fundamental, já que a tensão de entrada só tem componente fundamental. E aí vai aparecer para a gente aqui esse cosseno φ, né, que é o cosseno da defasagem da corrente com a tensão, que a gente já conhece como fator de potência clássico que vocês já estudaram. Isso é o que a gente chama de fator de potência de deslocamento, é aquele fator de potência que é devido somente à característica ou indutiva ou capacitiva num determinado circuito. Aqui a gente está adicionando um fator adicional, que é essa razão do I1 RMS para o IRMS, que a gente já viu que isso é o nosso fator de distorção lá de cima. Então a gente consegue reescrever o fator de potência para essa equação. Cosseno φ, que é o fator de potência de deslocamento, dividido por 1 mais THD ao quadrado, raiz disso. Então aparece o nosso fator de distorção ali. Então o fator de potência ele cai mesmo que você não tenha deslocamento. Então eu estou plotando aqui fator de potência para vários fatores de potência de deslocamento. E a gente vê que em função da THD, quanto maior a THD, menor o fator de potência. Por quê? Porque maior conteúdo harmônico, maior valor RMS. E o valor RMS da corrente aparece no denominador do fator de potência. A explicação qualitativa no caso é essa. E aí eu falo isso porque a gente tem lá retificadores na entrada que geralmente são de baixo fator de potência. Então aqui eu tenho dois exemplos. O retificador de onda completa em ponte, que tem um filtro capacitivo, geralmente um capacitor muito elevado, e isso vai produzir um baixo fator de potência, tal qual é dessa corrente que eu estou mostrando aqui em azul, né? Tipicamente, esse fator de potência vai estar em torno de 0,6, devido a uma distorção harmônica de até 130%, dependendo do retificador pode ser até mais alta. Isso se deve ao fato do capacitor ser muito grande e a gente carregar ele em pequenos intervalos, dando esses pulsos de corrente. E aí o nosso RMS sobe muito e o fator de potência cai bastante. Outro tipo de retificador que é bem usual nessas fontes é esse com uma chave seletora. Todo mundo já deve ter visto uma chave seletora numa fonte chaveada.
que serve para escolher se ela está ou em 110 ou em 220. Então a gente tem essa chave aqui que ela conecta o ponto central desses dois capacitores a uma das pontes de diodo aqui. E a gente vai explicar qual é o funcionamento dessa chave seletora com o objetivo de fazer a fonte operar para dois níveis de tensão, sendo que um seja o dobro do outro. Então a gente tem aqui o exemplo da chave aberta. Então a gente estaria aqui no caso 220. Então quando você seleciona 220 na chavinha, quer dizer que essa chave aqui conectando o retificador está aberta. E aí a gente tem aqui o retificador de onda completa em ponte normal, né? Só que a gente vai estar alimentando ao invés de um único capacitor, dois capacitores em série. E aí como o pico dessa tensão aqui de 220 é em torno de 311 volts, a gente vai estar carregando cada um desses capacitores aqui com a metade disso. E aí então a tensão total no barramento vai ser os 311 volts de pico da rede. Então no semiciclo positivo a gente vai estar carregando esses capacitores em série nesse sentido. E no semiciclo negativo a gente também vai estar carregando esses capacitores em séries nesse sentido, né? A gente tem dois diodos responsáveis por cada semiciclo da condução aí. É interessante a gente notar o que acontece quando a gente fecha a chave, que agora a gente está eliminando a presença de dois dos diodos dessa ponte. E aí o que a gente tem mais ou menos aqui são dois retificadores de meia onda conectados a dois capacitores, através desse ponto central aqui. E aí o que acontece é o seguinte, no semiciclo positivo da tensão da rede, a gente está carregando o capacitor de baixo, através do diodo de baixo. E no semiciclo negativo, a gente está carregando o capacitor de cima, através do diodo de cima. E aí, cada um desses capacitores vai estar sendo carregado com a tensão de pico da rede. Então, essa é a posição 110, por exemplo, lá da chave, que tem um pico de aproximadamente 155,5 volts. A gente observa que ele vai estar carregando cada um dos capacitores individualmente, mas lá para o barramento, os dois capacitores vão aparecer em série. Então, lá no barramento, vai continuar tendo os 311 volts que aconteceria se a gente tivesse com a conexão em 220. Então, a chave seletora permite isso, que a fonte lá na frente opere com uma tensão de entrada constante, independente de você estar conectando a rede no 110 com a chave fechada ou no 220 com a chave aberta. Então esses são os retificadores de baixo fator de potência, que empregam essas capacitâncias muito grandes aqui e produzem impulsos de corrente. Se a gente quisesse um retificador de alto fator de potência, geralmente o que é feito numa fonte chaveada de alto fator de potência é o seguinte: a gente tira aquele capacitor do nosso retificador e a gente insere um pré-regulador do fator de potência, que é um conversor chaveado também. E aqui o objetivo é obter THD nula e fator de potência unitário. Então, sem deslocamento e sem distorção. Então, uma forma de onda parecida com essa azul aqui, apesar dela não estar 100% senoidal aqui. Mas é bem próximo de uma onda senoidal já. Então, basicamente, a gente vai estar pegando esse retificador e emulando uma carga resistiva para ele. E no momento que a gente emula uma carga resistiva para esse retificador, ele vai estar reproduzindo lá, né, uma senoide na tensão de entrada. Portanto, a gente vai estar operando com um fator de potência unitário. O próximo elemento na nossa fonte é a rede de comutação, que a gente chama de chopper também, já que ele corta a tensão para produzir variação de tensão, para a gente poder conectar isso no indutor, ou em dois indutores acoplados, ou no transformador, e prover a conversão de energia. E a gente tem várias células típicas de PWM aqui, né? Eu vou mostrar algumas, tipo Half Bridge, onde a gente tem dois MOSFETs em ponte, a tipo Boost, onde a gente tem um MOSFET referenciado para baixo e um diodo para cima, e a tipo Buck, onde a gente tem uma célula dual a do Boost. A gente também tem a tipo Push-Pull, que a ideia é que você ter dois MOSFETs conectados com um source em comum, e aí você pode comutar cada hora um para produzir um nó que vai estar conectado ao terra, e o tipo Forward, que faz isso também com um diodo, né? Só que o diodo aqui para produzir uma condução passiva dessa conexão. A gente vai ver que no Forward para desmagnetização do núcleo. E uma outra aqui que seria um híbrido, né? O tipo Buck Boost ou Flyback. Não são só algumas formas de a gente desenhar as várias células que a gente encontra em fontes chaveadas. Esses semicondutores, muitas vezes, a gente consegue até eles em módulos integrados já em algumas dessas topologias de células típicas, né? Esse módulo aqui, por exemplo, é um em meia ponte, que pode ser usado para construir conversores Boost, ou conversores Buck, ou conversores Half Bridge, e até conversores Flyback, né? Dependendo de como você emprega ali os MOSFETs. Em todos os casos, a ideia da rede de comutação aqui é pegar aquela tensão que a gente retificou, praticamente contínua, comutar ela para produzir uma tensão alternada. Então a gente vai pegar aquela tensão contínua lá do barramento CC, que é a saída do retificador, e produzir alguma coisa nesse tipo. E aí a gente tem vários tipos de comutação que a gente pode estar produzindo. Por exemplo, em conversores CC-CC típicos a gente viu essa comutação de dois níveis, que tem lá um valor DC médio. Mas é usual a gente ter em inversores e conversores isolados que empregam transformador algum nível CA, e aí pode ser uma tensão CA desse tipo aqui de dois níveis, né? Uma tensão quadrada, simétrica, e em alguns conversores permitem a gente também o uso de 3 níveis, então a gente tem um intervalo aqui, um tempo morto. Então uma corrente alternada quase quadrada, né? A gente tem um intervalo morto aqui e é possível provar até que o conteúdo harmônico desse tipo de tensão aqui é bem mais baixo do que da onda puramente quadrada. Então isso melhora, por exemplo, a eficiência do transformador numa fonte chaveada. Então falando de transformador, que é a próxima etapa, né? A gente tem
os mais variados tipos, formatos e núcleos que são empregados em transformadores de alta frequência. Então o objetivo aqui sempre é prover isolamento e, em alguns casos, fazer armazenamento de energia, como é o caso do conversor flyback. Então a gente tem núcleos aqui maiores, que são orientados às vezes na horizontal, ou outros núcleos que podem ser montados em superfície, né, com soldagem em superfície. Temos núcleos toroidais também em alguns transformadores. E temos núcleos até planares, como esses mostrados aqui, que são de baixo perfil, né, onde o enrolamento são até placas de circuito. Em todos os casos, a gente consegue modelar essa construção básica de um transformador aqui, como esse elemento de 2 enrolamentos, né? A gente pode generalizar isso para quantos enrolamentos a gente quiser, mas vamos olhar aqui o transformador básico de 2 enrolamentos. E aí o transformador real, ele vai ter aqui um fluxo mútuo, que eu estou chamando de FMI, que vai acoplar o enrolamento N1 com o enrolamento N2, e ele tem os fluxos de dispersão aqui, que são aqueles que não estão passando só por dentro do núcleo, né? Então ele tem aqui um FI-D1, que é o de dispersão relativo ao enrolamento 1, e o FI-D2, que é a dispersão em relação ao enrolamento N2. E aí o fluxo próprio total aqui da entrada é FI1, que é o somatório dos dois, e o fluxo próprio lá da saída desse transformador é FI2, que é o somatório dos dois também, o dispersão e o mútuo, né? E aí as indutâncias desse transformador são todas definidas em função de como que esses fluxos se relacionam com as correntes que os produzem. Por exemplo, a indutância própria de cada enrolamento é o número de voltas desse enrolamento vezes aquele fluxo daquele enrolamento dividido pela corrente que produziu. Então L1 é igual a N1 φ1 sobre I1 e L2 é igual a N2 φ2 sobre I2. Então o enlace de fluxo lá em cima e a corrente embaixo. E aí as dispersões teriam a ver com os fluxos próprios de dispersão, então relativo ao φD1 e ao φD2. Enquanto que a gente vai chamar de magnetizante é o que o enrolamento 1 produz de fluxo mútuo, φm. Enquanto que a indutância mútua, ela tem a ver com o que é induzido no outro enrolamento. Então, a definição é N2 vezes φm sobre I1, que vai dar igual a N1 vezes φm sobre I2. Então, o que é produzido no enrolamento I2 quando eu boto corrente em I1? Ou o que é produzido no enrolamento N1 quando eu boto corrente em I2? E aí a gente consegue modelar esse tráfego pelo que a gente chama de um transformador real, né, que tem todos esses elementos modelados aqui. Então a indutância de dispersão, a indutância puramente magnetizante, que tem a ver só com o fluxo magnetizante, aqui o φm, e a indutância de dispersão do secundário LD2. E aqui se a gente quiser também modelar resistências para perda no núcleo, Rm, e dos próprios enrolamentos R1 e R2. E aqui a gente tem uma relação de transformação que é dada por esse modelo de transformador ideal aqui, N1 para N2. A gente pode fazer uma degeneração desse modelo e propor o que eu chamo de um transformador semi-ideal, onde eu estou desconsiderando simplesmente as dispersões aqui. Então, LD1 e LD2 são zero e eu quero só mostrar o Lm aqui e o fator de transformação, né? Também estou desconsiderando as resistências. Em ambos os casos, a gente usa aqui o modelo de um transformador ideal no meio, né, para simbolizar o fator de transformação. Então o transformador ideal aqui, inclusive, ele estaria transformando corrente contínua, né? Então a gente teria simplesmente uma reflexão da tensão do primário para o secundário e vice-versa. Então esse modelo inclui um transformador ideal dentro dele, né? Então um modelo real que tem um transformador ideal como parte do modelo. E como eu falei, a gente consegue mostrar que as indutâncias próprias aqui, L1 do enrolamento 1 e L2 do enrolamento 2, podem ser descritas como os fluxos aqui, né? Como eu falei, o φ1 é o somatório do D1 com o M, então a gente tem a indutância própria do enrolamento 1 vai ser a dispersão mais a magnetizante. Enquanto que no enrolamento 2, se a gente fizer a mesma matemática, a gente vai ver que ela vai dar a dispersão do enrolamento 2, LD2, mais o Lm refletido ao secundário, N² vezes Lm aqui. Então isso gera uma modelagem bastante interessante do transformador, mostrando qual é a relação entre acoplamento magnético e esses parâmetros lá no transformador real ou semi-ideal. Então olha só, tem esse modelo terminal de acoplamento aqui, onde eu explicito o que está acoplado e o que não está acoplado entre os indutores. Então eu tenho o lado L1 e o lado L2, do enrolamento primário e do secundário. A parte desacoplada eu tenho aqui uma quantidade 1 menos K, que vai ser referente à indutância de dispersão LD1. E para o lado secundário, mesma coisa, LD2, também uma parcela 1 menos K da indutância total L2. A magnetizante vista do primário, Lm, ela é a quantidade K acoplada do L1, enquanto que a magnetizante vista do secundário, ela é refletida, N² vezes Lm. Então ela é a parcela K do L2. Então, os fatores que eu estou mostrando aqui é a indutância própria do primário e do secundário, L1 e L2, a mútua, que nós vamos falar sobre ela, que é o M, e as dispersões do primário e do secundário, LD1 e LD2. E a nossa magnetizante referida ao primário aqui, que eu estou chamando de Lm. A partir desse modelo, a gente consegue estabelecer algumas coisas que a gente já sabe, por exemplo, a relação de espiras, que é a relação de transformação, N2 sobre N1, tem a ver com a raiz das indutâncias, porque a indutância é proporcional ao quadrado do número de espiras. Então isso se a gente calculasse as indutâncias, a gente conseguiria ver. Então isso se a gente calculasse as indutâncias no circuito magnético, a gente conseguiria ver claramente. Se eu quiser criar aqui o fator N, onde eu estou normalizando o N2 para o N1, né? Então eu vou falar que N é simplesmente N2 para N1. Aí meu trafo vira trafo 1 para N.
O coeficiente de acoplamento K, ele tem a ver com a razão da mútua e a média geométrica das duas indutâncias próprias, né? M sobre raiz de L1 e L2. E ele está compreendido entre 0 e 1. Então eu posso ter 100% de acoplamento, onde o meu LM seria igual a L1, né? No desenho aqui a gente consegue ver, ou um acoplamento menor do que 1, onde eu sempre vou ter um LD1 e um LD2 aqui de dispersão, referente ao primário e ao secundário. A gente consegue evoluir nesse modelo e mostrar que ele representa esse modelo de circuito lá referido ao primário do transformador real, onde a magnetizante é K vezes L1, então isso está escrito no desenho, ou K sobre N quadrado vezes L2, também está escrito no secundário do desenho. As dispersões aqui, LD1 e LD2, são a parcela 1 menos K da referente indutância própria ali, L1 ou L2. Então aqui a gente está remetendo os parâmetros ao modelo de circuito. A gente pode evoluir isso daqui para o modelo semi-ideal, que é uma degeneração do modelo real, que a gente assume o quê? K igual a 1. Então a gente tem 100% de acoplamento magnético entre as duas indutâncias. Porém, essas indutâncias são finitas. Então a gente está falando simplesmente que se K é igual a 1, o LD1 é 0, o LD2 também é 0. Né? Não temos dispersão. Então todo o L1 vai ser igual a LM, ou seja, o L2 vai ser igual a LM vezes N quadrado. Né? E a nossa mútua aqui vai ser simplesmente LM vezes N. E é interessante notar por que a gente propõe esse modelo, porque esse é um modelo de um transformador que armazena energia, ele tem indutância finita. E para ele ter indutância finita, ela é menor do que infinito, significa que a permeabilidade do núcleo não é infinita também. Então a gente tem uma permeabilidade abaixo de infinito, significa que a gente está inserindo algum tipo de relutância no caminho magnético. Então o transformador com indutância finita, ele necessariamente tem aqui um entreferro, um air gap, né, que a gente chama assim, às vezes só de gap, que é para produzir relutância e, portanto, armazenar energia. Que armazenamento de energia ele é feito no gap do transformador e não no núcleo. Então, em transformadores que armazenam energia, a gente pode modelar por esse modelo semi-ideal, onde a gente está botando aqui a indutância finita LM do lado de fora. Outra degeneração que a gente poderia fazer seria para o modelo ideal, onde eu estou assumindo que o LM é infinito. Né? E a gente vai vendo como que os modelos vão evoluindo. E aí o transformador ideal, inclusive, poderia transformar a corrente contínua, porque eu não teria lá uma indutância na entrada para saturar, por exemplo, né? Então o fato aqui de ser um modelo permitiria isso a gente, né? Lógico que na prática isso não vai acontecer, porque todo transformador vai ter uma indutância finita, mesmo que seja grande, né? Mas de novo aqui a gente tem, então nesse caso do tráfego ideal, LD1 e LD2 igual a 0 e o nosso LM igual a infinito. E aí a forma da gente mostrar esse modelo seria aqui por fontes controladas, né? Então é o modelo de um transformador em corrente contínua ideal. Então o núcleo aqui de permeabilidade infinitamente grande não estaria armazenando energia, não estaria saturando, porque não tem uma indutância na entrada, então ele permite, por exemplo, a conexão de corrente contínua, coisa que não acontece no transformador real, né? Quando a gente modela lá o LM finito. Uma próxima etapa é a retificação e a filtragem de saída, e eu tenho alguns exemplos de retificadores que são empregados geralmente em fontes chaveadas. Não é muito diferente do que se emprega em fontes lineares. A gente tem, por exemplo, o retificador de onda completa, e é usual empregar um filtro LC na saída, né? Então esse aqui é o secundário de um transformador lá de alta frequência de uma fonte chaveada. Aqui no caso a gente está empregando então um retificador de onda completa em ponte e um filtro LC. Então isso em vários conversores isolados é bem utilizado. Outro típico é o retificador de onda completa, mas agora com TEP central, empregando 2 diodos. Então você tem menos perda aqui na ponte, né? No entanto, você precisa de 2 enrolamentos secundários aqui. E também um filtro LC na saída. Então é bastante usual esses dois tipos de retificador e filtros em fontes isoladas que tem um transformador. A gente também tem um retificador de meia onda e filtro LC. Então isso aqui já é mais usual em poucos conversores, como o conversor forward. Então a gente tem uma operação mais assimétrica do transformador aqui. E a gente tem o retificador de meia onda com filtro simplesmente capacitivo, que é usado, por exemplo, no conversor flyback, já que o conversor flyback tem essa indutância aqui finita, né? Então esse transformador ele não é só um transformador, ele também armazena energia. Então aqui esse secundário estaria não operando só como enrolamento, mas também como um indutor, né? Então a gente tem um filtro para fins práticos de segunda ordem também devido à indutância finita. Dando continuidade, a gente pode falar aqui de malha de realimentação e de controle isolados, e aqui eu tenho um esquemático de uma fonte chaveada real, onde a gente consegue ver esse elemento aqui externo à fonte, ao estágio de potência, que é referente ao controle isolado, né? Então os elementos principais que a gente vê aqui é um circuito de referência e controle, que está à direita, e um opto-isolador aqui, né? Um acoplador óptico, que vai fazer a transferência do dado aqui que a gente precisa de controle para o primário, onde está o nosso circuito integrado, que é responsável pelo disparo do MOSFET e a modulação da largura de pulso. Nesse circuito integrado aqui especificamente, ele tem um MOSFET integrado dentro do CI, né? Então a gente não vê um MOSFET externo. Essa placa desse circuito é vista aqui, então a gente vê os elementos que a gente falou da malha de controle, né? Tanto a circuitaria referida ao secundário, quanto o opto-isolador para conectar essa informação do secundário ao primário, onde está o circuito integrado de controle. Então a gente tem aqui uma barreira de isolação muito clara, que é esse traço branco, e a gente tem o lado secundário, referido
à saída, e o lado primário referido à entrada, né? Então a gente tem um isolamento total aqui da fonte, a gente não tem nenhuma conexão elétrica entre o primário e o secundário. Tanto a nossa potência está sendo transferida através desse transformador, quanto a informação de controle está sendo transferida através desse optoisolador. Para finalizar, a gente vai falar sobre o comando de semicondutores. Então a gente tem aqui, por exemplo, um MOSFET, né? Tipicamente a pinagem desses MOSFETs é dessa forma como está posta aqui, GDS, né? Gate, Drain e Source. E a gente está acostumado a ver o MOSFET de sinal, que está esquematizado aqui em 3D, onde a gente tem dreno de um lado, source do outro e o gate em cima. Só que o MOSFET de potência ele tem uma estrutura um pouco diferente, que a gente chama de MOSFET vertical, ou MOSFET de difusão vertical. Tem uma estrutura verticalizada, né? O source está lá em cima e o dreno está lá embaixo. E aí o nosso canal é esse pequeno intervalinho aqui entre o source e o dreno, qual vai ser induzido a partir de uma tensão aplicada no gate. Então no MOSFET de difusão vertical nós temos várias capacitantes aqui, porque as áreas envolvidas são muito grandes para poder portar corrente. Então a área do dreno, por exemplo, é muito grande, a área do source é muito grande, e isso é construído em várias células pequenininhas, todas em paralelo para aumentar a capacidade de corrente. Então a gente tem inerentemente essas capacitâncias entre as junções aqui, né, entre gate e source, entre dreno e gate e entre dreno e source. Então, essas capacitâncias todas estão embutidas lá no semicondutor. E para a gente fazer então o comando do MOSFET de potência, a gente tem que fornecer carga para carregar essas capacitâncias ou remover carga para descarregar essas capacitâncias. É essa carga que vai estar produzindo ali o canal, né, vai estar induzindo o canal para a gente. Então a função de um driver básico, que aqui eu estou esquematizando de uma forma simples, né, é a gente poder fazer o comando desse semicondutor. Então o semicondutor ele tem que ligar com uma tensão aplicada positiva entre gate e source e desligar quando eu tirar essa tensão, quando eu fizer ela igual a zero. Então num driver clássico, a gente tem aqui uma alimentação que tem que estar referenciada a esse terminal de source do nosso MOSFET. Então é por isso que eu estou com essa fonte VCC referenciada ao source do MOSFET. E aí a gente vai ter a carga desse gate, né? A gente vai estar ligando o nosso MOSFET, a gente vai estar carregando esse gate através dessa resistência RG. E aí o nosso VGS vai ser igual a VCC em regime lá permanente, né? Quando eu estiver fechando esse MOSFET permanentemente. Então esse driver é o nosso amplificador de corrente que permite o ligamento do MOSFET dentro dos parâmetros que ele é necessário. Então ele vai fornecer essa carga necessária para carregar essas capacitâncias que ligam o MOSFET. E ele também vai fornecer o caminho de desligamento, né? Quando a gente comandar o MOSFET para sair de condução. E aí ele vai estar entrando em bloqueio, a gente vai estar botando zero de tensão aqui no VGS. Então eu vou ter que o quê? Remover essa carga que está lá no meu gate, né? Então eu tenho que fornecer também um caminho de circulação de corrente para remover a carga do gate. Então a função do driver é isso, e fazer isso de uma forma rápida e eficiente. E aí tem várias formas de implementar o driver, algumas consideram a questão de precisar de isolação ou não, ou do source desse MOSFET estar compartilhado aí com a referência do resto do circuito. Então a gente tem aqui, por exemplo, para conversores do tipo buck, a gente tem o que a gente chama de um MOSFET alto, né? E aí a gente vai precisar do que a gente chama então de um high side driver, né? Que é um dispositivo de comando, um driver para o MOSFET que não está aterrado, né? Então o source desse MOSFET não está conectado no terminal de terra, a gente vê que ele é um MOSFET alto. E aí esse driver aqui do tipo IR2117, ele produz uma fonte flutuante, que é esse capacitor, que é o que a gente chama de uma técnica de bootstrap. Ele vai produzir uma fonte flutuante porque ele vai carregar esse capacitor através do diodo D1 periodicamente, toda vez que o diodo estiver em condução. Então a gente vai produzir essa tensão que o driver interno ao circuito integrado vai poder utilizar para disparar esse MOSFET mesmo sem referência ao terra. A gente vê isso também em drivers de MOSFETs em ponte, então quando a gente tem dois MOSFETs em ponte aqui, então o MOSFET de cima também precisa de um driver que é alimentado por uma fonte flutuante. De novo a gente implementa essa fonte flutuante aqui como esse capacitorzinho de bootstrap, né? A gente carrega ele através do MOSFET de baixo. O MOSFET de baixo está com seu sócio aterrado, então ele é fácil de disparar, mas o de cima, no caso a gente usa o bootstrap para produzir a tensão que a gente vai precisar referenciada ao source dele. Outra forma de fazer é com total isolamento elétrico, né? Aqui no caso usando um optoacoplador ou um optoisolador driver, né? Próprio para driver de MOSFET ou de GBT. Por exemplo, HCPL 3120 que eu estou mostrando aqui. A desvantagem aqui é que eu preciso de uma fonte isolada dedicada para produzir a comutação lá do meu MOSFET. No caso aqui são IGBTs, então eu tenho uma fonte de 15 volts para fazer o IGBT entrar em condução e uma fonte de menos 5 para fazer ele sair de condução. Então aqui a função do driver é conectar 15 volts de gate para emissor, ou conectar menos 5 de gate para emissor para desligar o IGBT, né? Então, no caso, a gente precisaria de duas fontes dedicadas aqui para o disparo do IGBT. Ou no caso do MOSFET, né, a gente não precisaria de uma tensão negativa para o disparo, mas a gente ainda assim precisaria de uma fonte isolada dedicada, já que o optoisolador só está transferindo
a informação de se é para fechar o transistor de cima ou de baixo. Ele não está fornecendo a capacidade de corrente, mas o isolamento aqui é muito útil e bastante empregado em vários tipos de aplicações. Outra forma de produzir isolamento, que não necessita de alimentação dedicada, é o transformador de pulso. Mas o transformador de pulso ele tem várias limitações, principalmente com a razão cíclica que ele pode empregar, né? Então a gente vai ter uma operação assimétrica do transformador aqui e o transformador pode saturar. Mas também é usado em algumas aplicações onde você tem um disparo simétrico aí, como reatores eletrônicos, né? Que você tem pontes de MOSFET e aí os dois MOSFETs são disparados com 50% de razão cíclica. E aí você consegue fazer um disparo bem simples usando um transformador de pulso como esse toroidal mostrado aqui, né? Então tem vantagem e desvantagem de cada um dos tipos de drive que a gente pode empregar. Vantagem do transformador de pulso que também é um disparo isolado. Bom, então era isso que a gente tinha que falar sobre estruturas e alguns elementos que são empregados em fontes chaveadas. Muito obrigado e até a próxima.